A verdade da fé, sem rodeios. Reflexões com Ricardo Gondim. A palavra de Moisés no Salmo 90. Senhor, Tu és o nosso refúgio sempre, de geração em geração. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Fazes os homens voltarem ao pó, dizendo: retornem ao pó, seres humanos. De fato, 1000 anos para ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite. Como uma correnteza tu arrastas os homens. São breves como o sono. Somos como a relva que brota ao amanhecer. Germina e brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca. Somos consumidos pela tua ira e aterrorizados pelo teu furor. Conheces as nossas iniquidades, não escapam os nossos pecados secretos à luz da tua presença. Todos os nossos dias passam debaixo do teu furor, vão-se como um murmúrio. Os anos de nossa vida chegam a 70 ou a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira? Pois o teu furor é tão grande como o temor que te é devido. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Volta-te, Senhor. Até quando será assim? Tem compaixão dos teus servos. Satisfaze-nos pela manhã com teu amor leal, e todos os nossos dias cantaremos felizes. Dá-nos alegria pelo tempo que nos afligiste, pelos anos em que tanto sofremos. Sejam manifestos os teus feitos aos teus servos, e aos filhos deles o teu esplendor. Esteja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano. Consolida para nós a obra de nossas mãos. Irmãos, a vida da gente, de todos nós, é composta de, eu diria, de 4 áreas diferentes, com as quais nós temos que saber lidar. Todos nós precisamos aprender a lidar na vida com 4 áreas diferentes. A primeira área que nós temos que lidar da nossa vida são as estações da vida. Existe um período da vida que é próprio de cada idade e que não dá para a gente confundir as etapas da vida. Por exemplo, é horroroso quando a gente coloca uma criança para viver a vida de um adulto. Eu sou absolutamente contrário a crianças prodígio, ou crianças que os pais fazem ser crianças prodígio. Menino ou menina pregadores. Eu sou contra crianças pregadoras do evangelho. Porque criança é criança. Criança não tem que estar decorando sermão para pregar em igreja. Eu sou contra crianças que pequenininhas já ficam se comportando como se fossem mocinhas, que a mãe fica arrumando como se fosse uma princesa, uma Missy. Eu sou contra. Eu acho que criança tem que brincar de boneca, tem que brincar de carrinho, criança é criança. Assim como eu acho que é horroroso um adulto que se comportando como criança. Do jeito que não é certo uma criança se comportar como adulto, também não é certo adulto se comportar como criança. Cada fase tem as peculiaridades daquela fase da vida. Cada fase da vida da gente tem a sua peculiaridade. Então os adolescentes se comportam como adolescentes. Muda de voz, muda o semblante. Na meia-idade, quando a gente está com 30, 31 anos de idade, 40 anos de idade, 45 anos de idade, tem como a fase peculiar, característica daquela idade. E quando a gente envelhece, tem
na terceira idade, depois dos 65, 67 anos de idade, nós temos o comportamento e as características que são próprias de quem está naquela terceira idade. Coisa mais feia do mundo é um velhinho com o comportamento de adolescente. Um senhor, uma senhora, com 68, 69 anos de idade, querendo se comportar como se fosse um adolescente. É ridículo. Como é ridículo um rapaz de 35 anos de idade que já tem cabeça de velho de 70. Que eu conheço alguns. O rapaz tem 35 anos de idade e tem cabeça de 70. Então cada fase da vida tem as suas peculiaridades e nós temos que aprender a viver dentro delas. Na vida não são apenas as fases que a gente tem que respeitar, nós temos que aprender a lidar com as nossas emoções. Nós não somos donos das nossas emoções. Eu tenho a capacidade de levantar a minha mão e de baixar a minha mão, mas eu não tenho a capacidade de chorar ou deixar de chorar na hora que eu quero. Então, as nossas emoções, elas são indiretamente controladas por nós apenas. Se eu, ao invés de levantar a minha mão, se eu ler um texto muito comovente, ou se eu ler uma carta do seu filho ou da sua filha, ou do seu pai que já morreu, e eu disser, olha, eu tenho aqui uma carta do seu pai que já morreu e que chegou às minhas mãos, deixa eu ler aqui. Você vai começar a chorar. E você vai começar a chorar mesmo que você não queira. Ninguém é dono das suas emoções. Então, uma coisa que nós temos que aprender a lidar é com a nossa emoção. Porque tem momentos que eu estou chateado e eu não tenho como controlar essa minha chateação. Estou triste. Tristeza é uma emoção. Eu não tenho como controlar. Não adianta alguém chegar para mim e dizer assim, Ricardo, deixe de ser triste. Pare de ficar triste. Ou então eu estou muito feliz, alegre, rindo. E alguém chegar para mim e dizer assim, para de rir, não fica alegre não. Eu estou alegre. Alegria e tristeza são emoções, saudade é emoção. E tem muita gente que não sabe lidar com as suas emoções. Confunde fé com emoção. Fé não é uma emoção. A Bíblia diz, nós não vivemos de vista. Então a pessoa diz assim, muitas pessoas chegam para mim e falam, pastor, eu acho que eu estou numa crise de fé. Eu digo, por quê? Porque eu estou deprimido. Ora, depressão é uma coisa, fé é outra. Depressão é uma emoção que vem e você não tem controle. Tristeza é uma emoção que vem e você não tem controle sobre ela. Então você precisa aprender a lidar com as fases das suas emoções. Porque se você não souber lidar com as fases das suas emoções, você vai viver em crise. Você vai viver conturbado e perturbado. Então, fé não é uma emoção. E por isso, já que fé não é uma emoção, eu não posso e nem preciso ficar em crise quando as minhas emoções mudarem. Porque eu não sou dono das minhas emoções. Fiquei triste, mas eu não fiquei porque quis. Não é mau caratismo meu ficar triste. Fiquei, porque aconteceu alguma coisa que me entristeceu. Então nós temos na vida que saber lidar com as fases da vida, as épocas de cada idade. Nós temos que aprender a lidar com as nossas emoções. E nós temos que aprender a lidar com as nossas decisões. Minhas decisões. Eu sou dono das minhas decisões, em grande parte. Existe dentro de mim algumas coisas que eu não posso decidir. Eu decidi que não bebo água. A partir de hoje eu não bebo mais água. Amigo, você vai ter que beber água. Seja água misturada com groselha, seja água misturada com suco de laranja, seja água misturada com Coca-Cola, mas quer dizer, água refrigerante feito Coca-Cola, mas você tem que beber. Eu posso decidir que não vou mais beber água mineral com gás. Nunca mais na minha vida. Essa decisão eu posso tomar, porque isso aí tanto faz como tanto fez. Mas que eu não vou mais beber, eu não posso. Eu decido que eu não vou mais no banheiro, nunca mais na minha vida. Essa decisão eu não tenho. Mas eu tenho a decisão de que eu não vou urinar debaixo do viaduto. Que eu vou para um banheiro.
Entendem? Eu tenho decisões na vida. Algumas eu não tenho. Eu não tenho a decisão de que vou parar de envelhecer. Essa decisão eu não tenho, que eu estou envelhecendo. Mas eu tenho a decisão de como eu vou envelhecer. Isso eu tenho. Eu não tive a decisão de nascer cearense ou alemão. Essa decisão eu não tive. Eu nasci e eu sou cearense. Mas eu tenho a decisão de, no lugar onde eu estiver vivendo, seja no Ceará, na Alemanha, em São Paulo, no viaduto, debaixo do viaduto, no Amazonas, onde for, como eu vou viver. Eu não tenho a decisão. Não tive a decisão se ia nascer homem ou se eu ia nascer mulher. Eu nasci homem. Essa decisão não me foi dada. Antes de eu nascer, Deus não me chamou e disse: o que é, Ricardo, o que você quer? Isso eu não tive essa decisão. Eu nasci homem. Então eu tenho a decisão que eu tenho é como é que eu vou me comportar na minha masculinidade. Essa decisão eu tenho. Você não teve a decisão de se você ia ter pele branca ou se você ia ter pele negra. Essa decisão não foi dada a ninguém. Se você é descendente de africanos ou se você é descendente de japonês. Essa decisão você não teve. Mas como que você vai viver na realidade que você tem, isso você tem. Então na vida nós temos que lidar com as fases da vida. Na vida nós temos que lidar com as nossas emoções. E as nossas emoções, nós não temos um controle direto sobre elas. Nós não somos donos das nossas emoções. E na vida nós temos que aprender a lidar com as nossas decisões. Nós temos uma grande parcela de decisão na nossa história e na nossa existência. E por último, nós temos que aprender a nos relacionar. Como que eu me relaciono no mundo? Como é que eu me relaciono com o meu próximo? Por quê? Porque ninguém é uma ilha, ninguém vive isolado. Não existe uma pessoa que diga assim: eu não preciso de ninguém. Nenhum pode dizer isso. Eu preciso de alguém, sempre. Precisei desde o dia que nasci. O ser humano é um dos únicos animais que jamais sobreviveria se não tivesse o auxílio direto dos seus pais durante pelo menos uns 10 anos. Se abandonar uma criança de 5 anos no mundo, ela possivelmente não sobrevive. Nós somos um dos animais que mais depende da proteção dos pais, daqueles que geraram a gente. Então você nasceu precisando de alguém e você vai morrer precisando de alguém. E é como que nós nos relacionamos com as pessoas. Preste atenção que 99% dos seus problemas estão relacionados com alguém. 90% dos seus problemas, 99% dos nossos problemas tem alguma coisa a ver com alguém, alguma pessoa. Que eu não gostei do jeito que ele falou, ou que ele não gostou do jeito que eu falei, ou porque eu feri, ou porque ele me feriu, ou porque eu não me comportei direito, ou porque ele não se comportou direito, ou porque ele foi bandido, ou porque eu fui bandido. Alguma coisa tem a ver com o próximo. Ninguém é uma ilha, ninguém vive isolado. Aquela história do machão não existe, né? Que tem aquelas piadas que os adolescentes gostam de contar de machão, né? Machão não bebe água, machão bebe solução de bateria. Não come mel, come logo é a abelha. Machão que é machão mesmo, ele não vira a fita cassete no carro, ele tomba o carro. É um machão. Isso é conversa fiada, né? Essa postura daquela pessoa que diz: eu não preciso de ninguém na minha vida. Eu não devo a ninguém. Isso é uma arrogância imensurável. Todos dependem de todos. O Papa, eu, você, meu pai, minha mãe, seus filhos, todo mundo depende de todo mundo. E humildade, a palavra humildade não é a pessoa se depreciar. Humilde não é aquele que se deprecia. Não é aquele que diz assim: eu não valho nada, eu sou um zero à esquerda,
eu sou um fracasso. Esse não é humilde. Humilde é aquela pessoa que reconhece que o que ele é e o que ele tem não é só dele, não é só conquista dele, que ele é uma construção em que muita gente investiu nele. Irmãos, eu sou uma pessoa relativamente bem-sucedida na vida, relativamente satisfeito com tudo que tenho na minha vida, mas eu cheguei onde cheguei não pelo meu mérito. Eu cheguei onde cheguei porque alguém me deu a mão. Alguém me deu a mão e alguém foi paciente comigo. Eu estou onde estou porque houve muita gente na minha história que precisou relevar muitas vezes quando eu errei e pisei na bola. Eu sou um grande devedor, e só em estar falando aqui me vem o nome de pelo menos umas 20 pessoas na mente, que eu jamais seria o que sou sem que essas pessoas existissem. Então, o que é humildade? Humildade é quando uma pessoa chega num determinado ponto e reconhece que quem ele está ali, não porque ele é o tal, que ele é o craque, que ele é o bambambam, mas porque alguém o ajudou. Porque senão algumas pessoas jamais poderiam ser humildes. Imagine, por exemplo, o Ronaldinho Gaúcho, que seguramente é o melhor jogador de futebol do mundo. Então ele, quando vai deitar a cabeça no travesseiro, será que ele sabe que é o melhor do mundo? Lógico que ele sabe, já ganhou 2 vezes o troféu da FIFA de melhor do mundo. Ganha um salário que a gente junta aqui todinho, num ano, juntando o nosso salário de todo mundo aqui durante um ano todo, não é o que ele ganha num mês. Ele sabe que ele é o bom. Então essa pessoa não consegue ser humilde nunca? Consegue. Como que ele conseguiria ser humilde, o Ronaldinho Gaúcho? Reconhecendo as pessoas que deram a mão a ele quando ele era um menino pobre lá nas redondezas de Porto Alegre, e que aquela pessoa ajudou e disse: vem cá, moleque, eu vou ajudar você, você não tem chuteira, eu vou lhe dar chuteira. E hoje ele está onde ele está, ele tem que olhar para trás e dizer: fulano, eu devo a você, esse mérito não é só meu, é seu também. Humilde é você reconhecer que as suas relações são importantes na sua vida, você precisa de outras pessoas. Humilde é eu dar a mão para o outro e dizer para uma pessoa que está começando assim: olha, uma vez alguém foi paciente comigo, então eu vou ser paciente com você. Isso é ser humilde. Não é se achar o tal e olhar para o outro e dizer assim: seu desgraçado, miserável, seu fracassado na vida. Não ajudei nada essa pessoa e me portei com soberba. O humilde é quando vê um outro lá tentando e não está conseguindo, ele está lutando e não está indo a lugar nenhum, e aí a pessoa botar a mão no ombro dele e dizer assim: vem cá, rapaz, não desiste não, eu já tive também assim nessa situação, igual a você. E uma pessoa me deu a mão e eu quero dar a mão a você, para você não desistir. Isso é humilde. Então na vida nós temos que aprender a lidar basicamente com 4 áreas. Nós temos que lidar com as estações da vida. As estações da nossa vida são o quê? São os tempos determinados que nós vivemos. Qual é a estação que você está vivendo da sua vida hoje? Você tem que aprender a respeitar essa época da sua vida. Se você, mulher, estiver grávida, não vá fazer um curso de paraquedismo. Respeite essa estação da sua vida. Se você, senhor, já tem mais de 70 anos, não se inscreva no curso de patins. Aprender a patinar. Velhinho de 70 anos de idade aprendendo a patinar. Vai aprender outra coisa, menos isso. Você tem que respeitar a época da sua vida. E aprender a lidar com as épocas da vida não é fácil. Requer sabedoria. Nós precisamos, em segundo lugar, aprender a lidar com as nossas emoções. Porque as nossas emoções são gangorras. Todo mundo é. Nunca pense que a sua emoção vai um dia se estabilizar e você vai ser uma pessoa sem altos e baixos. Nunca isso vai acontecer. Um rapaz disse: pastor, eu estou preocupado. Eu digo: por quê? Disse: porque eu fui num psiquiatra e ele diagnosticou que eu sou bipolar.
Para quem não conhece essa terminologia da psicologia, bipolar é uma pessoa que alterna entre a euforia e a depressão. Eu tenho psicose maníaco-depressiva, é a mesma coisa. Falei, é mesmo? Ele falou, é. Ele disse, mas ele disse que eu tenho um grau leve. Eu sou 95% normal e tenho só 5%. Eu digo, então seja bem-vindo. Somos todos assim. Seja bem-vindo à igreja, seja bem-vindo à equipe, seja bem-vindo ao meu time. Eu também sou assim. Quem não alterna durante o dia entre o humor e a depressão, entre a chateação e a alegria? Quem passou uma semana estável, nem se entristeceu e nem se alegrou, ficou naquela média assim, quem? Ninguém. Alguém lhe aborreceu, você ficou aborrecido e você... Aí eu conheço cristãos que se aborrecem e aí, pastor, eu acho que Deus está zangado comigo. Eu digo, por quê? Porque eu estou tão aborrecido. Olha agora. As nossas emoções variam, e variaram em Jesus, e variaram em Pedro, e variaram em Paulo, e variaram em Barnabé, e variaram em todas as pessoas do mundo. Ninguém é uma normalidade completa, porque esse normal completo está dopado. Ele não é normal. Nós temos que aprender a lidar com as nossas decisões. Você pode sim dizer não. Você pode sim dizer sim. Pode. Para muita coisa. Você pode dizer sim ou não. Então, quando uma pessoa chega para mim e fala, pastor, olha, eu estou viciado em cocaína e não consigo resistir. Essa frase não é verdade. Você não consegue resistir à sua sede de beber água. Mas você consegue sim resistir à cocaína. Sem a cocaína você vive. Você só não vive sem água, sem ar. Igual uma pessoa chegar para mim e dizer, pastor, eu não consigo resistir. Eu agora lá em casa só bebo água mineral Perrier importada da França. Porque eu não consigo resistir. Não consegue. Não consegue. Lógico que consegue. Igual um rapaz chegou para mim e disse, pastor, eu estava com a minha namorada, ela ficou grávida. De como foi? Não, a gente estava no carro e aí o diabo me empurrou para dentro do motel e eu não consegui resistir. Eu digo, o diabo não. O diabo não empurra ninguém para dentro do motel. Você podia ter dito não. Não ponha nas costas do diabo aquilo que é sua responsabilidade. Não tente empurrar para as costas do diabo aquilo que você podia ter feito. E nós temos que aprender a nos relacionar. Não adianta você pensar assim, eu vou ficar sozinho. Você não fica só. Não existe isso. A solidão é impossível. Aliás, a solidão é o inferno. O inferno é o lugar mais solitário que existe. O C.S. Lewis escreveu um livro que é muito interessante, o livro do C.S. Lewis, que chama-se O Grande Abismo. Esse livro, eu creio que ele já pode ser comprado, inclusive, em livrarias seculares. O Grande Abismo. C.S. Lewis. L-E-W-I-S. C.S. Lewis escreveu O Grande Abismo. E é um livro assim, conta uma história irreal, uma ficção. E a ficção é que ele imagina a viagem de um homem que iria do inferno para o céu. Ele morreu, e antes dele ir para o céu ou para o inferno, ele está numa espécie de anteposto, lá do outro lado, esperando o ônibus. E ele está ali naquele anteposto, esperando o ônibus, e ele morreu, né? E foi lá para o outro lado da eternidade, está esperando o ônibus, e começa a andar, e não encontra ninguém, sozinho, ruas desertas, e ele por estradas e andando, e não encontra ninguém, por dias, meses, anos, andando, e ele não encontra ninguém. Ele vai se angustiando, e aí finalmente ele chega no ponto de ônibus, e nesse ponto de ônibus tem uma pessoa. E ele chega para essa pessoa e diz, pronto, eu vi você. O que você está esperando? Ele disse, eu estou esperando um ônibus que vai me levar daqui para o céu. E ele diz, e onde é que eu estou?
Ele diz: você está na antessala do inferno. E aí ele diz: mas a antessala do inferno, eu pensei que aqui era cheio de gente. Eu achei que no inferno estava lotado de gente. Ele disse: não, o inferno é um lugar solitário. Aliás, aqui no inferno, as pessoas têm a capacidade de construir a casa delas aonde eles quiserem. E como ninguém tolera ninguém, o vizinho mais próximo que tem daqui já está morando a mais de 350 quilômetros de distância. Porque ninguém gosta de ninguém. Ninguém tolera ninguém. Ninguém consegue se relacionar com ninguém. Então o reino de Deus é o contrário. Aí esse homem pega, aí ele diz: então não quero ficar aqui, eu quero ir embora com você no ônibus. Aí ele vai no ônibus na direção do céu, e é uma história muito interessante, porque aí ele conta como é chegar no céu. Que a gente tem a ideia de que o céu é um lugar assim, transparente, né? Que não existe, que a gente tenta pegar, mas não existe. E aí ele diz que não, que o céu é um lugar tão concreto que quem não existe somos nós. É o oposto. O céu é mais concreto do que nós. Então a grama do céu é tão concreta que a grama do céu é dura como se fosse navalha. A chuva do céu é uma chuva tão real, que os pingos da chuva, quando batem nas pessoas que não foram preparadas para viverem no céu, são como tiros de metralhadora. Em outras palavras, se o seu corpo mortal não se revestir do corpo da imortalidade, você jamais poderia morar lá. Porque lá é de uma realidade, de uma concretude muito maior. As cores são muito mais lindas do que as cores daqui. Esse verde lá no céu é um verde vagabundo. O verde lá do céu é um verde que vocês nunca viram igual. Imagine o vermelho, imagine o mel, imagine a comida, imagine tudo. É tudo de uma realidade absolutamente mais concreta e mais real. E o inferno é um lugar onde as pessoas que não toleram conviver com ninguém podem viver. E é isso mesmo. Deus é um Deus tão amoroso, tão bom, que ele criou um inferno. Porque o inferno é o único lugar no universo onde a pessoa não vai ter que conviver com Deus. É aquela pessoa que diz assim: eu não quero nada com Deus. E Deus diz: então como é que eu posso obrigar você a viver a eternidade toda comigo? Você vai viver num lugar onde eu não vou lhe aborrecer, e você pode ficar sozinho, na sua mais absoluta solidão. Isso é o inferno. Inferno é a mais absoluta solidão. Solidão de Deus, solidão dos homens, solidão do próximo, solidão absoluta e completa. Isso é inferno. E aí o Salmo de número 90 tem esse clamor do salmista no versículo 12. Moisés faz esse clamor: ensina-nos, ó Deus, a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Como que o nosso coração pode alcançar sabedoria? Primeiro, aprenda que a vida não é uniforme. Aprenda. Nós temos que colocar isso na nossa cabeça, irmãos. A vida não é uniforme. Sabe o que é uniforme? Todo dia igual a todo dia. A vida é cheia de surpresas, boas e ruins. Se a vida não tivesse surpresas, ela seria uma monotonia eterna. O bom de viver é que a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Isso é bom, isso é gostoso. Nós estamos a um passo do abismo. E estamos a um passo do porto seguro, sempre. Você está a um passo da sua perdição e você está a um passo da sua salvação. Sempre. Você está a um passo de um desastre que vai quebrar suas pernas e você está a um despasso de um momento que vai mudar a sua vida para melhor, para sempre. Todos nós. Tudo pode acontecer. E isso se aplica a todas as pessoas. Pode cair a porta de um avião na cabeça de uma pessoa e morrer.
Pode acontecer de você estar parado na calçada e vir um ônibus louco e atropelar você e lhe matar. Como pode acontecer de você encontrar uma pessoa que vai mudar o seu futuro para melhor. Nós estamos à beira sempre de algo bom ou de algo ruim que vai nos acontecer. Porque a maioria das pessoas vai para a igreja para tentar amarrar o futuro, segurar o futuro, controlar o futuro, botar rédeas no futuro. Pense no futuro como se fosse um cavalo chucro, e aí você vai na igreja, e aí o pastor ensina a você colocar nesse cavalo chucro freios. Isso é inútil, isso é propaganda enganosa. As religiões que tentam fazer isso, seja ela evangélica, seja a Irmã Diná, seja a igreja católica, seja budista, seja o Seixonoye, estão mentindo. Isso é mentira. Porque o futuro, o que faz a vida ser bonita é ele ser sempre essa espera do que vai ser. E ninguém tem esse controle. E ninguém pode controlar o futuro. O que nós podemos é saber nos comportar nas estações da vida. Nós podemos lidar com as nossas emoções. Nós podemos decidir como é que nós vamos viver. E nós podemos nos relacionar. Isso nós podemos. Mas controlar o futuro, esquece. Pastor, mas se eu fizer uma oração bem forte mesmo, eu passo a minha vida inteira sem nenhuma tragédia? O que vocês acham? Passa ou não passa? Se você orar mesmo, com fé, passa a vida inteira sem nenhuma tragédia? Não. E nem isso é promessa de Jesus e nem da Bíblia. Promessa de Jesus e promessa da Bíblia é: revesti-vos da armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de terem feito tudo, permanecerem inabaláveis. Isso é promessa. Promessa de Cristo é: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aí as pessoas dizem: ah, pastor, eu quero outro Deus, eu quero um Deus que eu ore e diga: Senhor, como é que vai ser daqui a 2 anos? Aí Deus diga assim: ó, meu filho, daqui a 2 anos está seguro. Por 2 anos você está seguro. Nada de ruim vai lhe acontecer. Nenhuma surpresa, nem agradável e nem desagradável. Se Deus falar isso com você, pode ter certeza que não foi Deus, foi o diabo. Porque Deus não promete isso para os seus filhos. O que Deus promete para os seus filhos é que nós vamos viver dia a dia, sofrendo, alegrando, rindo, pranteando. Nós vamos viver o dia a dia, com frustrações e com vitórias, com conquistas e com derrotas. Todos nós. Mas neste processo, vendo a glória de Deus se manifestar na nossa vida. Senhor, Tu és o nosso refúgio sempre, de geração em geração. Antes de nascerem os montes e de criarem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Fazes os homens voltarem ao pó, dizendo: retornem ao pó, seres humanos. De fato, 1000 anos para Ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite, como a correnteza Tu arrastas os homens. São breves como o sono, são como a relva que brota ao amanhecer, germina e brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca. Somos consumidos pela Tua ira, aterrorizados pelo Teu furor. Conheces as nossas iniquidades, não escapam os nossos pecados secretos à luz da Tua presença. Todos os nossos dias passam debaixo do Teu furor, vão-se como um murmúrio. Os anos da nossa vida são de 70 a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento. Isso aqui é a Bíblia, irmãos. Isso aqui é a Bíblia. Os nossos anos são difíceis. E se a gente for contar, nós temos 2 colunas, das vitórias e das derrotas. E se você for contar, meu amigo,
e for honesto, você vai ver que teve muito mais derrotas do que vitórias do lado de cá da glória. E pode ser o mais santo dos santos, você teve mais derrotas do que vitórias na vida. Como é que você lidou com as fases da sua vida? Como foi que você lidou com as suas emoções? Como foi que você lidou com as suas decisões naquilo que você estava passando? E como foi que você lidou com as pessoas com as quais você se relacionou? O Evangelho de Jesus Cristo nos ensina que a vida, ela é dinâmica. A vida é dinâmica. A vida, ela não para, ela vai para frente, bola para frente, o tempo inteiro. A vida passa depressa e nós voamos. Ensina-nos a contar os nossos dias. Você precisa aprender que ninguém toma banho no mesmo rio 2 vezes. Ninguém toma banho num mesmo rio 2 vezes. Porque todas as vezes que você voltar ao rio, as águas já são outras. E mais, todas as vezes que você voltar para tomar banho naquele rio, você é outra pessoa. Nós mudamos. A vida é dinâmica. E teve um crente aqui na Bethesda que estava revoltado comigo, dizendo: pastor Ricardo, você não é mais o mesmo. Lógico que eu não sou mais o mesmo. Você queria que eu fosse? Eu mudei. Espero que para melhor. Mas eu mudei. Você mudou. Então, quando um filho olha para o pai e diz: pai, você não é mais o mesmo, você não está dizendo nada, nem elogiando, nem anarquizando com o pai. Você só está constatando uma realidade. Quando eu olho para o presidente Lula e digo: presidente, o senhor não é mais o mesmo. E não é mesmo. Depois que ele tomou posse, é outra pessoa. Mudou, opa. As pressões o fizeram mudar, as experiências o fizeram mudar. Espero que ele mude para melhor. E daqui a 2 dias eu não sou mais o mesmo, e daqui a 3 semanas eu não serei mais o mesmo, e você não vai ser mais o mesmo, e ninguém vai ser mais o mesmo. Aí chega uma pessoa e diz assim: mas a Bethesda não é mais a mesma. Espero que não. Nós mudamos, nós passamos. Nós somos um projeto em construção de Deus. Deus está me construindo. Acho que todo crente devia andar com aquela placa que diz assim: cuidado, em construção. Deus, tenha paciência comigo, eu estou ainda em construção. Desculpe os transtornos, estamos em construção. Andar com uma placa dessa no peito aqui assim: desculpe os transtornos, nós estamos em construção. Nós, porque é Deus e eu, né? Deus não está em construção, Ele está me construindo. E eu estou sendo construído. São 2 pessoas. Uma construção a 4 mãos. As de Deus e as minhas. E eu espero que você saiba que o grande projeto do reino de Deus é construir vidas. E que você tem que mudar mesmo. Que você precisa mudar. Eu quero que alguém diga: ele mudou. E eu já teve isso aí, foi uma boa coisa. Que uma pessoa convidou outro para vir na Bethesda, e a pessoa falou: qual Bethesda? Ah, pastor Ricardo Gondim. Ih, conheço ele. Aí começou a falar mal de mim. Aí o outro disse: mas ele mudou. Mas ele mudou. Vamos lá. Eu vou lá dar uma chance a ele. Não é bom quando o outro diz assim: mas ele mudou. Você conhece a Regininha? Qual? A Regininha. Aquela, mas ela mudou. Ela não é mais aquela linguaruda, ela não é mais aquela mulher azeda. Você se lembra do Silvio? Pô, mas o Silvio, aquele cara, meu. Não, ele mudou. A vida, Deus, as experiências, ele é outra pessoa. Isso não é um demérito, isso é bom. A palavra arrependimento na Bíblia é uma palavra tão complexa que a gente não entende bem o que é arrependimento. Mas eu entendo arrependimento como um enlarguecimento da minha consciência, que me leva a agir
a tomar decisões. É quando eu enlargueço a minha consciência, quando eu alargo as fronteiras da minha concepção e aquilo produz em mim uma mudança. Que coisa linda!